em direção à história We have seen humana. that the Messiah is coming. Nós vimos que o And that the Messias coming está of the Messiah vindo is a mere e que a trigger. vinda do Messias é um As you can mero see, gatilho, Well, como that vocês timeline podem is not very ver, good, but, quando essa the linha coming do of the tempo, Messiah a vinda do take Messias the church para is levar a trigger igreja that rolls out a é um cascade. gatilho que When the Messiah desencadeia comes and uma takes the church cascata. into heaven, Quando o Messias vem e then leva a igreja judgment para o befalls céu, the earth for 7 então o years. juízo vem sobre a terra por 7 And we have anos. seen that E the nós 7 vimos years que are os divided 7 into two. anos estão divididos em The dois. first 3.5 years are called the Os tribulation. primeiros 3 anos And e meio then são chamados The next tribulação. 3.5 years are called the Então, os great próximos 3 tribulation. anos e meio são chamados We have a seen that in grande this age, tribulação. Nós vimos The que Lord nesta era, Almighty has used o me Senhor across the globe Todo-Poderoso me usou através to do emulate, globo to give you a little para glimpse of what dar is para coming. vocês um pequeno vislumbre do que está vindo. The prophecy of coronavirus, A profecia do 1, coronavírus, 2015, 1º de dezembro de 2015, with all the claramente details, where it will 4 come anos from in Asia. antes, Hospitals com todos will os be overwhelmed. detalhes, como There will be viria lack da of Ásia, os equipment. hospitais Everything ficariam will be sobrecarregados, falta de equipamento, detailed. And then 4 years tudo com later, you saw detalhes. Então, 4 anos mais January tarde, vocês viram 2020. janeiro de 2020, quando se cumpriu assim. And so, you have seen in this Então, age, vocês viram nesta era the Lord enacting, o Senhor giving you a small glimpse, a imitando, window, dando para vocês to uma see what janela is e um coming. vislumbre daquilo que está what is vindo, coming in the future. daquilo que está vindo no And futuro. the purpose is one E o and one, propósito é somente that it um, may affect é que how ele you possa live on the afetar earth now. como você vive na Terra agora. That it may affect and Que possa determine afetar e how determinar faithful you walk with quão the Lord, how fiel holy você andará com o you Senhor, become in this life. quão santo você se tornará nesta vida. We have seen Nós vimos the earthquakes, os terremotos, the nations I have as gone and nações às judged quais eu fui e with julguei unbelievable com earthquakes. inacreditáveis terremotos. Haiti until now. Haiti até agora, Since we last went to desde Haiti que and nós spoke that fomos ao judgment Haiti e decretamos and struck aquele them juízo down. e os ferimos And you lá. can see on your screen right Você there when pode we ver went to na warn sua them. tela lá, quando nós fomos para Until now, adverti-los. they have not recovered. Até We have- agora we eles have não se gone back and recuperaram. invited us Eles for nos restoration. convidaram para voltarmos lá e fazermos a restauração. The earthquakes in Os Mexico, terremotos no México. many other earthquakes. Muitos outros terremotos globalmente. Nepal, Japan, Japão, Yushu, Yushu, China, Taiwan, Taiwan, even look até at that mesmo, Mexico, olha o tremendous. México, tremendo. And then Taiwan, Então, I Taiwan, even eu até dramatized mesmo 6 years dramatizei earlier. 6 anos antes. How one building Como would que 6 um years, edifício, 2012, 6 anos, and 2012, 2018 it will be fulfilled. cumpriu-se em 2018, meu Senhor. Surely the Lord has Certamente dramatized what is o coming. Senhor está dramatizando o que está vindo para que você possa ouvir o que Ele enviou seus servos para fazer. Veja, 6 anos antes, o terremoto obedeceu às minhas palavras e fez exatamente isso. Eu não sei se eu deveria aplaudir ou chorar. Eu acho que eu deveria chorar por isto. Very dreadful. Muito temível. And so, this is what we're talking Então, about é now. disto que nós Just be estamos seated falando and agora. people don't just Sentem-se, sit down, wherever you get a sentem-se, seat, you por sit. favor, onde tiver um lugar para Wherever. sentar, sentem-se. Okay. So, we Então, are live on air. So we have seen very clearly Então, nós vimos muito claramente that you have the que end time vocês events, the têm rapture os of the eventos church. do tempo do fim, o arrebatamento da After the igreja. rapture of the church, Depois do the arrebatamento earth da goes into igreja, 7 years of a terra unbelievable entra em 7 tribulation anos and great de tribulation. inacreditável tribulação And then the second e grande coming, tribulação. where now you come Então, with a him. segunda vinda, quando vocês then agora after that, voltam com Jesus. Of course, there's so much we're going to say about that second Então, coming há here. muito que And nós then temos que falar dessa segunda vinda aqui. millennial reign, Então, o 1000 reino years milenar, of the reign of 1000 Christ, anos do and reinado then de the eternal Cristo. state after Então, the o great estado white throne eterno
ano depois do juízo do grande trono branco. O que nós vimos hoje, o que você tem que levar para casa, e é importante, nós vimos que há um céu temporário chamado o céu temporário. O céu presente, o presente céu. Quando alguém morre agora nascido de novo, vai para esse céu. E no arrebatamento eles irão com o Senhor para esse presente céu. Então, 1 Tessalonicenses 4 elabora muito bem isso quando ele diz: e então estaremos com o Senhor para sempre. Agora você entende o que o Senhor quis dizer, que quando você vai para este presente céu, você estará com ele lá, mas quando ele voltar, você virá com ele, e então durante o reino milenar, vocês estarão sentados em tronos. É isso que nós vamos ver aqui. Depois disso, tem 1000 anos de paz, o diabo estará amarrado por 1000 anos. Então agora finalmente você terá o juízo do grande trono branco, onde aqueles que se recusaram a receber Jesus, as outras religiões, os cristãos que brincaram com a salvação e rejeitaram a cruz, todos eles vão estar de pé diante daquele trono com todos os seus pecados com ele. Entretanto, vocês estão tendo e tiveram uma grande oportunidade tão linda de aceitar o Messias. O Messias diz: eu já morri por vocês. A única coisa que você tem que fazer é me aceitar de todo o teu coração. Então você tem o caminho para entrar no glorioso reino de Deus. Mas rejeitar isto, as consequências são insuportáveis. Nós vimos no livro de Zacarias, capítulo 11, que é verdadeiramente insuportável, certo? Então agora, eu sei que na cronologia dos eventos tem o arrebatamento da igreja. Então, a era da igreja, esse tempo da era da igreja que se chama a longanimidade do Senhor. A era da igreja. Então, a era da igreja é a longanimidade do Senhor aqui. Então, o arrebatamento da igreja. E então, a tribulação e a segunda vinda. Então, eu quero olhar a segunda vinda. Então, depois voltamos para a tribulação. Ok? Muito obrigado. Então, podemos olhar algumas das escrituras que dão profecia da segunda vinda de Cristo. O livro de Lucas, capítulo 1, 31 a 33. Ele diz: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi, e ele reinará para sempre. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, para sempre, eternamente. E o seu reino jamais terá fim. E nós vimos muito claramente que este é o anjo Gabriel, aquele que falou comigo, vocês se lembram? O anjo Gabriel é enviado para dar essa profecia para Maria. E esta é a profecia que ele dá: que haverá um trono, que haverá um tempo quando a profecia de Natã se cumprirá neste reino, neste rei que você está segurando, Maria. E ele diz que o anjo Gabriel está dizendo: haverá um tempo quando o Senhor Jesus voltará do céu com os santos arrebatados, o povo que ele levou na glória depois de 7 anos, ele volta com eles para estabelecer este trono. Estamos juntos? Isaías 9, 6 e 7, a segunda vinda. E ele diz o seguinte, Isaías 9, versículos de 6 a 7, ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Agora, um filho é dado por Deus, certo? Sim, nascido de Maria, mas dado por Deus. O filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros? Ainda não. Vocês se lembram do livro de Daniel 9, versículos de 24 a 27? Diria que ele viria na semana 69, morreria na cruz, e naquele tempo ele não levaria o reino. Ele irá sem nada. Então é na segunda vinda, quando ele
ele voltar, é que ele vai estabelecer o reino, o governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, significando que ele é o príncipe da monarquia do céu. Agora olha isto. Nós olhamos estas tremendas decorações aqui. Deus poderoso, o que significa? Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Nós olhamos da próxima vez. Então, com Judas 1, 14 e 15, a profecia mais antiga, quando alguém se levanta na Bíblia chamado Enoque e dá uma profecia do Senhor. A mais antiga profecia em Judas 14, 15, ele diz o seguinte: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca destes homens. Vejam, o Senhor está vindo com milhares e milhares dos seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram, da forma mais impiedosa, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Deixe-me abrir isso para vocês. Isso aqui é muito poderoso. Logo depois da criação, o Senhor criou Adão e o formou, Eva. E então, ele disse, o sétimo daquela linhagem. Então, Enoque se levanta e dá uma profecia. A primeira profecia, a profecia mais antiga da Bíblia, quando alguém se levantou e profetizou. Um homem. Aleluia. E o que é que esta profecia diz? Você pode imaginar que tão cedo quanto aquela primeira geração, Deus queria advertir toda a humanidade a respeito das consequências do pecado. Este pecado desenfreado, que vão no pecado descontroladamente, pecado sexual, mentiras, drogas, tudo isso. E ele diz que ele os advertiu já desde o início, que o pecado, versículo 15, que o pecado teria consequências. Que o pecado teria consequências nefastas, mortais. E que as consequências do pecado seriam de tal forma que a forma como você vive na terra agora, tudo que você faz na terra agora, vai determinar o seu destino final, o seu destino eterno. Quer seja no lago de fogo ou no glorioso reino de Deus. E ele disse aqui que o Senhor está vindo para julgar todos. Você está vendo aqui a palavra todos? E para convencer todos os ímpios. Quem são os ímpios? As pessoas que não são nascidas de novo, aqueles que não aceitaram Cristo, aqueles que estão dizendo, eu sou ateu, eu não creio em nada, aqueles que dizem outras religiões também, eles não aceitaram Cristo. É por isso que nós temos que alcançá-los. Os ímpios, você tem que definir quem são estes. Ele está advertindo as pessoas que não aceitaram Cristo, inclusive os cristãos na igreja que receberam Cristo, mas continuam no pecado. Estes são ímpios. Ele está vindo para eles, para convencer eles, os ímpios, todos os ímpios, a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram na sua impiedade. E acerca de todas as palavras insolentes e desafiadoras que os pecadores ímpios falaram contra Deus. Então, contra quem os ímpios pecaram? Número um, eles pecaram contra o próprio Senhor. O próprio Senhor Deus. Número 2, eles pecaram contra o próprio Cristo. Número 3, eles pecaram contra
o próprio Deus, o Espírito Santo, o Deus triuno, a trindade de Deus. Número 4, eles pecaram contra a sua Bíblia. Eles fizeram atos, cometeram atos ímpios contra a Bíblia. As palavras, ele está vindo para julgá-los em duas coisas, os atos e as palavras. Então eles também pecaram contra a palavra, contra a Bíblia, contra o cristianismo. Ser nascido de novo. Eles jogaram isto fora e caluniaram e disseram, não, isso aí não é nada. E algumas vezes você vê a razão pela qual eles fizeram isso. Porque a igreja não tem sido santa. É por isso que eles não viram nada de especial em vocês. Mas eles pecaram contra a Bíblia, contra o cristianismo, contra os cristãos, contra a santidade, contra a justiça, contra uma vida separada. Então, ele está vindo para convencê-los disto. Ele está vindo para convencê-los e julgá-los pelos atos ímpios e as palavras insolentes, desafiadoras que eles falaram contra ele. Então, ouça isso agora. Esta foi realmente a primeira geração. E já desde quando a criação começa assim, o Senhor se levanta uma bandeira e fala, cuidado com o pecado. O pecado vai determinar o seu destino. Se você não viver no pecado, seguir os meus mandamentos e rejeitar o pecado, você vai entrar no reino de Deus. Mas se você seguir o pecado desenfreadamente, você com certeza vai entrar no lago de fogo. Então, há muitas profecias aqui, povo abençoado. Eu quero levantar uma coisa aqui, Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse 1:19. Eu quero ler na versão King James. Apocalipse 1:19, ele diz: escreva as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois daqui. Então, o que foi que ele viu? Ele viu a visão de Cristo. Ele tinha acabado de ver a visão de Jesus Cristo, a glória da sua segunda vinda, certo? E quais são as coisas que são? Ele está falando da era da igreja, certo? E as coisas que virão. Então, é com isso que nós vamos lidar agora. Então, eu quero ir imediatamente à segunda vinda do Messias. E lembre-se que isso é 7 anos depois do arrebatamento da igreja, certo? Ainda estamos juntos. Muito obrigado, meus filhos e filhas. Então, vamos ver a segunda vinda de Cristo. Agora, a segunda vinda de Cristo tem características que eu quero estabelecer para vocês. Há características que definem a segunda vinda de Cristo. E eu quero que vocês abram comigo no livro de Zacarias 14, versículos de 1 a 5. Então, número 1, vamos olhar a Zacarias, capítulo 14, do 1 ao 5. Ele diz, eis que vem o dia do Senhor, o dia do Senhor está vindo, Jerusalém, quando os seus bens serão divididos e repartirão no meio de ti. Eu reunirei todas as nações em Jerusalém para lutar contra ela. A cidade será capturada, tomada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Então, olha isso agora. Estas guerras que você vê acontecendo em Israel agora, um dia Jerusalém será capturada, ela vai cair. Estas guerras que você vê acontecendo nas notícias, a guerra que você vê, Hamas faz isso, eles atacam. Um dia Jerusalém vai cair de acordo com a Escritura, a profecia bíblica. E será o pior momento que já existiu, porque ele diz, muitas nações serão reunidas para lutar contra Jerusalém, contra Israel. E ele diz, todas as nações. Então ele diz,
A cidade será conquistada, capturada, significando ela vai cair nas mãos do inimigo. Então ele diz, as casas serão saqueadas, significando de porta em porta. Vocês viram os exemplos recentemente quando Hamas foi até o kibbutz? Eles foram de porta em porta, certo? A maior escala que podia acontecer. E as mulheres violentadas. É inacreditável o abuso que vai acontecer lá. Então ele diz, metade da cidade irá para o exílio, metade da cidade fugirá. Mas ele diz, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Eles não serão tirados da cidade, significando que haverá uma matança, um massacre. Eu já vi este massacre. Lembre-se, 2024, junho, quando eu fui a Israel, eu fiquei de pé lá e falei com a cidade. Eu disse, Jerusalém, eu vi uma grande matança aqui. Lembre-se que o Senhor me mostrou a decapitação e os corpos separados da cabeça estavam lá se estrebuchando e o sangue esguichando. Então, isto vai acontecer, essa profecia. Jerusalém vai cair. Ai, é uma coisa terrível rejeitar o Messias. Então, continuando. Então, o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz no dia da batalha. Ou seja, o Senhor virá agora. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Lembre-se. Não, isso é agora da outra porta, na outra colina. Mas eu acho que uma delas é o Monte das Oliveiras, quando eu estou no local exato onde o Messias vai tocar. Eu acho que nós temos uma foto em algum lugar. Está aqui. Tem uma catedral lá. Tem até mesmo uma catedral. Deixa eu ver. Sim, é esta. Eu acho que é esta. Eu pisei os meus pés no local exato onde o Senhor me mostrou que quando ele vier do céu, o pé dele vai pisar lá. E haverá um terremoto. O Monte das Oliveiras vai fazer o quê? Vai abrir. Eu até mostrei. Veja, este é o lugar que o Senhor me mostrou. Ele vai vir aqui. E a montanha vai dividir em dois. E então um vale será formado. Então, em Zacarias capítulo 14, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras se dividirá ao meio, de leste a oeste, formando um grande vale, e metade do monte será removido para o norte e outra metade para o sul. Eu já vi este evento acontecer. O Senhor já me mostrou este evento. Então ele diz, vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos com ele. Quem são estes santos? Vocês, a igreja arrebatada. Então essa é a narrativa da segunda vinda. Há muitas outras escrituras, mas por causa do tempo nós podemos ir lá apenas com duas. Então na segunda vinda o Senhor Jesus volta para o Monte das Oliveiras e os pés dele pisam no pé das oliveiras, do Monte das Oliveiras. É isso que nós vimos até agora. O Senhor Jesus vem ao Monte das Oliveiras e os pés dele pisam no Monte das Oliveiras. É por isso que se chama a segunda vinda de Cristo. Desta vez ele vem na terra. No arrebatamento ele vem no céu e ele puxa a igreja. É por isso que eu estou dizendo a todos globalmente para preparar as nações para isto, certo? Aleluia. Então, número 2, Isaías 63, de 1 a 5, eu estou tocando nas características daquele dia. Quais são as propriedades? Quais são os frutos mais próximos que você pode pegar e receber a instrução? Aleluia! Isaías 63, versículos de 1 a 5. Eu agora estou olhando a segunda característica da gloriosa vinda do Messias, na segunda vinda de Cristo. Ele diz, quem é este que vem de Edom, que vem de Bosra, com as suas roupas tingidas de vermelhas? Quem é este que no manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força, do seu poder, da sua vitória?
Então ele diz aqui, sou eu que falo de vitória, falo em retidão, poderoso para salvar. Ele diz, por isso que a Bíblia diz, nós estamos aguardando o nosso Salvador do céu. Ele diz, poderoso para salvar, ele é o Salvador. E eu vou explicar isso para vocês em um momento. Então ele diz, por que as suas roupas estão vermelhas como as de quem pisa uvas no lagar? Então ele diz, sozinho eu pisei as uvas no lagar, e das nações ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira, e os pisei na minha indignação. O sangue deles respingou na minha roupa, e eu manchei a minha veste. Posso explicar isso para vocês? Isso aqui é muito sério. Ele está dizendo que nós temos duas opções. Ou aceitar Jesus, recebê-lo e receber todos os benefícios, as curas, aleijados andando, cegos enxergando, a segurança da salvação e o reino de Deus, longe da tribulação, ou rejeitar Jesus. E então, vocês não são a colheita, vocês se tornam as uvas que são esmagadas no lagar. Posso colocar novamente? Nós já lemos Apocalipse 14 antes. Em Apocalipse 14, nós vimos que quando a colheita da terra está pronta, ou seja, as pessoas estão prontas para serem levadas para o céu, então a iniquidade do iníquo vai estar muito alto naquele tempo. Então a pele deles estará muito fina. Então quando ele pisar estas uvas maduras para a destruição, e o sangue deles vai esguichar. Isto é sério. Nesta vida nós temos escolhas, podemos escolher Deus ou o pecado e vamos sofrer as consequências. Deus diz, sejam santos, sejam justos, temam a Deus para vocês entrarem no reino de Deus. Mas aqui, olha isso agora. Ele veio agora para Jerusalém e quando ele veio lá, então o que acontece? Ele agora veio para lutar, para batalhar. E nós sabemos que batalha é essa. Essa é Armagedon. Aleluia. Então, se você vier a Israel, mesmo se você ficar em Jerusalém, você vai em direção a Haifa, você vai ver o vale. Você vê o vale de Jezreel, então você vai ver o vale do Armagedon, onde aquela batalha vai acontecer. Então, olha isso agora. Essa é a segunda característica da vinda dele, certo? Estamos juntos? Aleluia. Então, ele diz. Então, as vestes dele estão vermelhas. É como se eles perguntassem para ele, por que as suas vestes estão vermelhas? Significando, ele está indo para a Bosra. Eu já vi ele quando ele vem. E toda Jerusalém, o monte do templo do Senhor, é tudo coberto de verde, com as folhas verdes. Eu já descrevi isso globalmente, lembram? Então eu vi o Senhor no templo, eu vi o templo milenar, o templo do milênio. Então ele está dizendo que agora, quando ele vem para fazer batalha. Depois de fazer a batalha, eu realmente não sei o que vem primeiro. Talvez ele possa construir o templo primeiro. Não, eu não sei. Mas eu vi o templo do milênio. Eu até mesmo descrevi a porta em arco, entalhados maravilhosamente os desenhos naquela porta que está virada para dentro. Então, de qualquer forma, ele vai construir o templo, vai esmagar o inimigo no vale, vai atravessar o vale em direção a Bosra, quando Israel estará escondido lá por 1260 dias. Você pode pôr para mim Apocalipse capítulo 6, que o Senhor, Apocalipse 12, 6. A mulher fugiu para o deserto, isso é a Jordânia, no lugar que Deus preparou para ela. Esse é o lugar chamado Petra, na Jordânia, onde ela será cuidada durante dos 1260 dias. Então, a minha profecia vai se cumprir. Quando eu falei da guerra de Gaza, se cumpriu. Quando eu falei com o embaixador israelense,
israelense, eu falei, por favor, prepare-se para a guerra, está vindo em outubro. E ele não acreditou e aconteceu lá. Agora, quando eu encontro o embaixador israelense, ele falou, oh, profeta do Senhor, você falou outubro e aconteceu em outubro e nós não ouvimos. É por isso que em junho eu fui a Israel eu mesmo, quando eu vi a guerra contra o Irã vindo. Nós concordamos com o embaixador de Israel e ele falou, vai você mesmo lá e fala com o governo de Israel. Nós falamos com vocês e eles não ouviram, aconteceu. É por isso que nós deixamos São Paulo, Brasil, fomos direto para Jerusalém e eu disse, eu vejo mísseis vindo. Encontra membros do parlamento, líderes, todo o tempo encontrando líderes. Quando eu saí depois de 2 meses depois, as bombas iranianas caíram e isso aconteceu. Essas palavras que foram ditas em Israel se cumpriram. Isso é sério. Então agora, a segunda característica está aqui desenrolando diante dos nossos olhos aqui em Isaías 63. E ele está correndo lá e ele disse, pisei sozinho. Você se lembra de Isaías 61? Quando ele fala, quando ele escondeu, ele só falou até o ano do favor de Deus. Ele não continuou. Por quê? Porque quando Jesus veio primeiro, ele trouxe a graça e o amor e a salvação. Mas quando ele vier agora, ele vai trazer a ira. Então essa é a próxima parte, o dia da vingança. É este dia aqui, quando ele vem para julgar o pecado e todos os afilhados do pecado, do diabo. Então, versículo 4, ele diz, pois o dia da vingança, vocês se lembram de Isaías 61, quando ele leu na sinagoga? Ele não mencionou, ele diz, pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. 5, eu olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Mostrei assombro e não havia ninguém para me apoiar. Por isso, meu próprio braço me ajudou e a minha própria ira me sustentou. Ele está vindo. Ele está voltando, mas a segunda característica é que Jesus está vindo para salvar Israel. Número 2, Jesus está vindo para salvar Israel. Número 1, na segunda vinda, quando ele vier, os pés dele vão pisar no Monte das Oliveiras e vai acontecer um terremoto. Número 2, agora nós vemos que quando ele vem para salvar Israel de Bosra. Então, porque lembre-se que naquele tempo eles fugiram. Jerusalém tem que cair, eles vão fugir. O anticristo colocou uma estátua no templo e comandou que eles adorassem. Eles disseram, não, este não é o Senhor, não é Jeová, nós não podemos adorar. Então, eles vão matá-los, o anticristo vai mandar matá-los e metade deles foge para este lugar. Então, em um ponto eu disse, por favor, não fujam por este lado, tem um genocídio preparado. Vai por este lado. Eu já dei essa profecia. As próprias suas testemunhas vão conduzir Israel para fora do massacre. Então ele vem para salvar Israel da matança. A segunda característica, ele vem para salvar Israel. Joel 3, 17, 19, ele vem para salvar Israel. Ele vem para salvar Israel e ele diz, mas o Egito ficará desolado, o deserto de Edom, porque a violência foi feita contra o povo de Judá, em cuja terra eles derramaram sangue inocente. Então a terceira característica, Apocalipse 16, do 12 ao 16. Apocalipse 16, 12 a 16. O sexto anjo soou, o sexto anjo derramou a sua taça. Isso não é trombeta, é o juízo das taças. Então, o sexto anjo derramou a sua taça no grande trono, no grande rio Eufrates, e a água secou-se para preparar o caminho para os reis do leste. Então, os reis que vêm do Oriente. Então, eu vi saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, essa é uma das ocasiões quando Deus coloca todos juntos.
trindade falsa, a trindade iníqua. Essa é uma das escrituras onde eles são colocados todos juntos. O falso profeta, o anticristo e o diabo. São demônios que realizam sinais miraculosos, que eles vão aos reis do mundo inteiro a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Você sabe qual é essa batalha? O Armagedon. Então, olha isso agora. Deixe-me explicar para vocês o significado disso. Agora mesmo, o Senhor está formando o seu exército. Desde que Ele nos enviou para vocês, nós estamos preparando todas as nações para entrar. Esses são os exércitos com quem Ele vai voltar para onde? Para Jerusalém. Então, o Senhor agora está reunindo as nações para o lado deles. Minha filha vai te curar, minha filha, no poderoso nome de Jesus. Você ficará bem. Há um poder massivo aqui. Você pode ver os aleijados que andaram. Você vê um agora na tela. E eles são sempre assim. Os aleijados estão andando aqui na tela. Você está vendo? Aleijados. Você está vendo? E há muitas fotos. Você vê quando eu voltei da Itália. Você sabe que este aleijado, o decreto foi dado quando eu estava fazendo serviço de cura em Rossano, na Calábria, e então no Quênia, um total aleijado levantou lá no Quênia, e este aqui estava se arrastando, ele estava se arrastando pelo seu estômago, 9 anos sem nenhuma injeção, sem remédio, a não ser que houvesse um transplante de cérebro, e eu decretei no serviço de cura em Rossano, Calábria, ele levantou e andou, e nessa semana ele foi para a escola, com a sua mochilinha, e ele estava falando com a sua mãe. Ele não falava, tinha incontinência urinária fecal e ele babava. Esta semana ele foi para a escola com a sua mochila. Nós temos isso em todo o nosso WhatsApp, todos têm. E nós celebramos, eu até mesmo enviei para o Randy. Pessoalmente, estou chocado que ele não tem. Esse menino agora foi para a escola esta semana. Então, nesta semana ele foi para a escola. Eu quero ver isso. Isso foi circulado. Todos têm isso no seu celular. Todos receberão. Ele foi para a escola essa semana com a sua mochila e estava falando muito bem com a mãe e respondendo. Ele não falava antes. Era mudo. But there are 10 people there. What are they doing? There are 10 people who are being paid. I even sent it to Randy and he replied me. Eu enviei para o Randy e ele disse, eu já recebi. Eu estou chocado que você recebeu de mim. Você que deveria enviar para mim, certo? Isso é o que aconteceu nessa semana. Aleluia! E ele está falando. E ele está mais forte. O Senhor deu para ele a vida dele, a vida de Cristo. O Senhor devolveu a vida dele. Mas os médicos tinham dito, esqueça. Ele vai ficar nesse chão para sempre. É por isso que eu disse que há tanto poder aqui. Você não vai voltar para sua casa doente, com gripe. Há um poder massivo aqui, minha filha. Obrigado. Então, Ahmednagar. Olha outro aleijado em Ahmednagar. Até Ahmednagar. Eu dei a profecia 1 ano e 8 meses antes de chegar em Ahmednagar. Então, a delegação da Índia disseram, por favor, eu sei que nós temos autoridade, que o Senhor tem autoridade para vir e a chuva vier. Professor Joshua, da Zion Radio. Então, quando o Senhor vier, o Senhor poderia trazer chuva. Então, quando eu fui, eu dei uma profecia na porta do hotel. Quando eu chegar, o céu vai abrir e a chuva vai cair. Olha lá, na porta, nos degraus do hotel. 1 ano e 8 meses antes. Até mesmo as flores da recepção estão aqui. O próprio professor Joshua está aqui. Muito sério. E você sabe que tem muitos. Eu sei que ele até colocou algum outro lugar.
Aqui, recentemente, em Paris, França, a mesma coisa. Dei um passo à frente e falei, agora a chuva vai cair. Pum, o céu abriu e a chuva caiu. E olha o que se tornou, olha o que aconteceu. Veja, ele vai te mostrar mais chuva, porque tornou-se mais sério. Ele vai mostrar todos pulando e saindo correndo para fora do local da reunião. Então eu vi, todos correram para fora para a chuva. Houve chuva intensa, houve chuva muito intensa na França. At one point, right? And he's putting single screens. I may need to know you much, Randy, one day. Hallelujah. Hallelujah. He's putting single screens, eh? On the radio website is double screens. What is this? There is that event there. Veja este evento lá com muita chuva lá. Cadê? Randy. Não, isso é quando nós chegamos no hotel, a chuva aumentou. Mas tem o local da celebração. Hoje eu preciso de um relatório. Chuva massiva aconteceu na França. E também Costa do Marfim, Abidjan. Vocês veem isso? Apenas quando entrei. Põe toda a profecia. Eu me ouvi a mim mesmo. Essas são as palavras de Randy. Randy, essas são as palavras do Senhor. Não brinque. Eu ouvi a mim mesmo celebrando, dizendo, choveu aqui. Então eu vi as nuvens. As nuvens de chuva. Quando eu mencionei as nuvens, olha o que aconteceu lá. Eu mostrei para os seguranças e todas as câmeras. Quando eu acabei de mencionar, eu vi a nuvem de chuva. Veja o que aconteceu no céu instantaneamente. Olha o que aconteceu instantaneamente. Aleijados levantaram e andaram, cegos enxergaram, muito massivo. E no ano que passou, aconteceu em Ahmednagar, Venezuela, Paris, França, Guangzhou, Coreia do Sul, aconteceu em Taipei, Taiwan, cada país, ao Brasil, Ilha de Itamaracá, quando o Senhor me comandou para abrir o céu e a chuva cair. Aleluia! Eu estava na Costa do Marfim e foi incrível. Agora você achou a chuva de Paris? Então agora, nós vimos que a primeira característica daquele dia é que Jesus retorna para o Monte das Oliveiras, os seus pés pisam no Monte da Oliveira do lado oriental, certo? Aleluia. E número 2, nós vimos qual é a escritura que declara que Jesus virá para salvar, para resgatar Israel. Número 3, nós agora vemos que Jesus derrota o anticristo em um lugar chamado Armagedon. Passo a passo, povo abençoado, e vocês vão ver a mensagem para a igreja do tempo presente sobre isso. Estão prontos? Vocês estão prontos? Eu preciso que vocês sorriam, porque nações foram deixadas de lado. Ai, Quênia. Vocês vão carregar este avivamento? Eu vejo que Rufus não está levantando a sua mão. O quê? Supporting. Have you heard that? What is that? Yeah, supporting. You must carry the revival. Vocês têm que carregar o avivamento. Senão você vai jogar isso no lago de fogo. Quando você vê o Senhor me colocando assim, no meio do jejum, você honra isto e rapidamente, porque tem consequências eternas. Estamos no meio do jejum e o profeta veio para nos ensinar. Então isso é sério. A segunda característica que nós vimos é que ele vem para resgatar Israel. Aleluia.
Por favor, vocês têm que ter uma reunião He hoje. comes to rescue Israel Ele from vem para Bosra. resgatar Israel de Bosra. And the third one, he defeats E o the terceiro, ele Antichrist derrota o at the anticristo valley of Armageddon, the no valley of Vale do Armageddon. And now Armagedon, we are no reading Vale do Revelation Armagedon. E nós 16, estamos lendo o verse Apocalipse 12 16, on, we are on 14, do it says, versículo "The 12 em demonic diante. spirits", again, let me Ele repeat diz, this. deixe-me repetir This isso, is há very espíritos serious. demoníacos. Isso é He's muito saying sério. Ele está that right dizendo now, as the Lord is using que agora us mesmo, to enquanto o recruit an Senhor army está for nos Jesus, usando right? para recrutar To um prepare exército an para army Jesus, that will come para with him preparar back um to exército Jerusalem, que voltará com he's ele saying- para Jerusalém, he's saying ele that está the devil is dizendo also que o busy. diabo também está ocupado. Yes, he's also Sim, busy ele recruiting também an está army for ocupado himself. recrutando um exército para ele This is mesmo. serious. That's Isso why é you need to sério. move faster É por isso and que bring vocês people to precisam Jesus. se mover Give mais them rapidamente, love of trazer Christ, pessoas grace of para Christ. Jesus. Give them Dê para eles o repentance, amor de that they may be Cristo, able to a know the graça Lord's de side, Cristo, right? arrependimento, para que eles possam estar do And so he lado do goes on to Senhor, say, we're certo? reading until verse Então ele 16. continua He says, dizendo até o versículo Look, I 16. come like a thief, Ele diz no and blessed 15: is the one who stays Eis awake que and venho keeps como his ladrão, clothes with him, so feliz that he may aquele not que go permanece naked and be vigilante, shamefully conserva as exposed. suas Verse vestes, 16. para que não Then ande they nu e não se gathered veja a sua the kings vergonha. together, 16. the place Então that in ele Hebrew is reúne called os reis Armageddon. juntos em um lugar chamado So, Armagedon. the third characteristic is that Então a Jesus terceira comes to do característica battle é and que Jesus defeat vem the para fazer Antichrist batalha e at derrotar o Armageddon. anticristo no Armagedon. Aleluia! Very serious. Muito sério. Very, very serious, blessed. Muito, muito sério, povo And then, abençoado. Então, Revelation chapter 19, Apocalipse capítulo 19. 11 and 21. Then you Do see the 11 ao rollout. 21, então você We're vai going ver at o one point to read desenrolar. the entire chapter, Em um but ponto for now nós he vamos says, ler todo o "I saw capítulo, mas heaven agora ele standing diz: open, vi o and céu there aberto, before me was a e eis great diante de white mim um horse. cavalo branco, Remember, I e o have seu touched cavaleiro. this horse." Lembre-se que eu toquei este cavalo no céu. This is a dreadful time in the Este é um church. tempo temível demais na Because the igreja. one speaking here Porque has este que está entered falando heaven aqui and entrou no physically céu touched the e horse. fisicamente tocou este cavalo That is branco. serious. Do Senhor, isto é That sério. is absolutely very grave. Isto é absolutamente muito grave. That I have physically, and Que I eu said, his fisicamente, front eu legs, the disse, thighs are here, as very patas strong. dianteiras, as coxas dele é So he's not maior your que eu. ordinary horse. Ele é muito He's a forte. strong, standing Não é um horse. cavalo normal, é um cavalo forte e A mighty musculoso. horse. Um cavalo I've poderoso. seen the glory of the Lord E on eu him, vi a and he's glória do running in the Senhor name sobre of ele the e ele horse, está right? correndo e o relincho do cavalo. Hallelujah. Aleluia. And then he says, Então I saw ele heaven standing diz: open, vi o and céu there aberto before me was e a eis white diante de horse, mim um whose cavalo rider is branco, called cujo Faithful and cavaleiro True. se chama With fiel e justice he verdadeiro. judges and Ele makes julga war. e We don't have guerreia time. com justiça. His eyes are like Os seus blazing olhos são fire, como chama de and on his fogo. head are E many na sua crowns. cabeça His há name, muitas he diademas. has a name E ele written tem on um nome him escrito that que no one ninguém knows conhece but he senão himself. ele mesmo. He is dressed Ele in está a robe vestido dipped in com blood, manto tingido de sangue. and his name is the word E o of seu God. nome é a Remember in palavra de Isaiah Deus. Vocês se 63, lembram? Isaías 63. the garment is As spattered vestes because of estão wrath and manchadas de judgment. sangue por causa Remember da when I ira saw do him in the juízo. sky in that Vocês vision? se lembram quando eu vi He ele had no not céu only the naquela golden visão? sash around Ele não himself. tinha apenas I o have cinturão seen de the ouro ao Messiah. redor do peito. That's why Eu I vi o come to you. Messias. É por isso que eu venho até você. That is serious, right? Isso é sério, certo? I have seen the Messiah. Eu vi o Messias. This is serious. Isso é sério. You must belong to the Você glorious tem que Lamb of God pertencer to enter ao the kingdom of glorioso God. Cordeiro de Deus para That's why entrar I'm no, talking with you. no reino de Deus. É He por said, "The armies isso of que eu heaven estou were following him." falando. Who are those? E os You exércitos do yourselves céu and o some seguiam. angels, the Quem heavenly são hosts esses? São He vocês said, "The armies e of os heaven anjos, were as hostes riding, celestiais following him, também. riding white E os horses, exércitos do dressed céu in seguiam, fine linen, vestidos de white and linho clean." finíssimo, Why do you branco say e puro. yourselves? Por que Because nós we have dizemos new que people são here, so let me vocês? just explain Porque for them nós also. temos pessoas novas aqui. Deixe-me Because explicar there também. is the rapture of Porque the church. tem o arrebatamento event da about igreja. to happen. Há um evento que está The Lord has prestes a spoken to me about acontecer. it. O That Senhor event is falou called the comigo a rapture. respeito disso. Este Literally, evento it is chama-se the Lord will arrebatamento. come into the sky Literalmente, and o Senhor he will virá pull no céu those who are his. e ele vai They will have puxar, glorious atrair bodies. aqueles que And são then eles. they'll go up. Can Terão you show the corpos glorious gloriosos body, e vão please, Randy? subir. Pode mostrar o corpo So, glorioso, Randy? they Como will que have é? glorious Eles bodies. terão corpos gloriosos. You see now. Vocês The one who veem speaks agora, with you now has a este que glorious fala com vocês tem um corpo glorioso. So they will have glorious Então, bodies eles also. terão corpos For me, I gloriosos have a também. glorious body. Quanto a mim, I have eu two tenho types, um a corpo physical glorioso. Eu tenho body dois tipos. and a Eu tenho um glorious corpo body. That's why
físico e um corpo glorioso. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem, poderosos profetas
com S. Eles são os dois corpos gloriosos, os dois corpos que você vê aqui. Então, o que eu estou dizendo é isso. Há um evento prestes a acontecer. E você tem que ser nascido de novo, receber Jesus, tem que pertencer a Ele para poder ser levado naquele evento quando acontecer. Depois disso, a Bíblia dá uma profecia de 7 anos de total juízo. Destruição acontece aqui. E você vê que o mundo já está caminhando para a destruição. Então, quando você vê que o inverno está vindo, quando já é outono, a brisa fria começa a vir, você sabe, o inverno está chegando. Então você pode saber que a guerra que eu profetizei da Ucrânia, eu disse que o líder deste país vai tomar o território de outro país. Ele disse, esse é o nosso povo, eles falam nossa língua, tem a nossa cultura. E quando a guerra rompeu, Vladimir Putin veio e repetiu as minhas palavras na TV. Esse é o nosso povo, fala a nossa língua, tem a nossa cultura. Foi chocante. E os líderes sêniores estavam sentados aqui numa tenda quando eu disse isso. Então você pode ver as guerras, o Covid, a guerra em Israel. Você pode ver a forma como as pessoas estão, as coisas estão se modelando na Terra. Então, muito brevemente, você sabe que haverá destruição. Mas aqueles que receberem Jesus não vão entrar na destruição. Ele vai levar vocês. E vocês irão e vão entrar no céu, no reino de Deus. Então, eles terão um corpo glorioso como esse. Ninguém nunca andou na terra que tem dois corpos. Isso é por agora, por causa da missão na qual o Senhor me enviou para fazer com que esse povo creia, ouça, obedeça e saibam que a realidade está aqui. Caso contrário, aconteceu poucas vezes. Está acontecendo somente agora. Como vocês veem isso agora? No livro do Apocalipse, capítulo 19, novamente. Então, você vê os exércitos dos céus cavalgando em cavalos brancos. Então, quando ele vem com a igreja arrebatada, ele vem do céu. Então, quando ele vem na primeira vinda, ele não vai pisar na terra, a igreja vai até ele. Mas na segunda vez, quando ele vem para restaurar o reino, ele vai pisar na terra. Então, se você nascer de novo agora e receber Jesus, você vai para o céu e fugir dessa destruição. Agora você volta com ele para Jerusalém, então ele está te descrevendo como parte da comitiva dele. Aleluia! Então ele diz, os exércitos dos céus estão seguindo em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, resplandecente e limpo. Versículo 15, ele diz, sai da sua boca uma espada afiada com a qual ele ferirá as nações, e ele as governará com cetro de ferro. E ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Muito sério, povo abençoado. Ele está vindo para julgar. Ele está vindo para julgar o pecado e a rebelião, certo? Vocês sabem disso. Então, no 21, ele diz, não temos muito tempo, ele diz, na sua coxa, ele nasceu. Então eu vi um anjo de pé no sol, clamando em alta voz, dizendo às aves que voavam pelo céu, venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Eu quero dar tempo para que mais tarde eu vá para Apocalipse 19, andando a partir do versículo 1, abrindo sobre esta ceia e outra ceia também. Então deixe-me parar aqui, então mais tarde eu sei que eu vou confrontar todo o Apocalipse 19 e eu vou a cada um desses eventos para que vocês possam pregar isso e se preparar para este evento e preparar as suas igrejas em suas respectivas jurisdições como líderes dessa terra. Então, todo este evento é o que você vê em Daniel 9:27. Então, agora, uma quarta característica é Apocalipse 20, do 1 ao 4. Nós estamos lidando a segunda vinda. Ele diz, em seu manto e sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, a quarta característica é que Jesus amarra, prende Satanás por 1000 anos. Aleluia! Ele o amarra por
1000 anos. Apocalipse 20, versículo 1. E vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e tendo uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Vamos aplaudir para Jesus. Vamos aplaudir. Porque o mundo perturbou, o diabo perturbou este mundo. Ele destruiu casamentos, fez as pessoas beberem, baterem o carro e morrer, pessoas entrarem em drogas, onde agora eles são viciados, não conseguem sair. O diabo tem feito coisas horríveis. Então, se o Senhor está anunciando uma profecia, que o dia vai chegar, quando ele vai agarrá-lo, capturá-lo, acorrentá-lo e prendê-lo por 1000 anos, isso é um dia de celebração, aleluia. E ele diz no versículo 3, ele o lançou no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, esta é a escritura que celebra o reino milenar. Então, você pode voltar lá e contar quantas vezes ele menciona 1000 anos, ou milênio, nessa escritura. Eu acho que 6 vezes. Nós contamos com os bispos aqui antes, nessa semana. Seis vezes ele menciona 1000 anos. Aleluia! Então, uma das características do retorno de Cristo é que o diabo finalmente é preso. Então, você pode viver livre de Satanás. Aleluia! Então, outra é Apocalipse 20, do 4 ao 6. Apocalipse 20, do 4 ao 6. Outra característica. E vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar, e vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus que eles sustentaram. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O quinto item é que o Messias, o Senhor, o Cristo, vai estabelecer o trono de Davi. Aleluia! Aleluia! Então, hoje nós estamos lidando com a segunda vinda, certo? As características deste evento. Então, nós iremos mais fundo. Então, ele estabelecerá o trono de Davi, como a profecia disse. Ele reinará no trono do seu pai Davi. Reinará no trono do seu pai Davi. And Ruinge and Rufus after this, right? Please make sure I meet you after this. Hallelujah. Thank you very much. And to bless you. Eu quero encontrar vocês depois desta reunião para abençoar vocês, porque eu quero ver avivamento. Desta vez, eu quero ver avivamento grande. As outras nações também. A nação Meru, Dr. Mengwa, ele não está aqui, certo? Mas há outros líderes de Meru. Então, nós vamos nos encontrar hoje. Mas primeiro, o Central. Aleluia! Então, você vê outra característica aqui. Ele está dizendo que ele finalmente estabelecerá o trono do seu pai, Davi. Foi falado por Natã, o profeta. Foi falado e falado pelos anjos e todos, até que finalmente vai acontecer. O glorioso trono de Davi será estabelecido naquele dia. Muito sério. Então, por que é que tudo isso está acontecendo? Nós já vimos a profecia de Daniel 2, 44, 45, que o reino de Deus está vindo. O reino de Deus está vindo. Tudo isso é um desenrolar, é uma cascata em direção ao glorioso reino de Deus. Tudo isso vai acabar, todos acabaremos no grande reino de Deus. Então, a Bíblia diz, então virá o fim quando ele entregará o reino para o Pai. Certo? Até mesmo o reino milenar é 1000 anos só. Mas lembre-se que a profecia dizia para sempre. Então não é só 1000 anos. Então há somente 2 lugares na eternidade: ou o reino de Deus ou o lago de fogo. E eu sei que na sua mente vocês realmente não querem entrar no lago de fogo, certo? Ninguém quer. Então, por favor, isso aqui é muito bom para vocês. Então, vamos ver como acontece. Mateus 24,
27 to 31. Do 27 ao 31. Once you're there, we'll read together. Quando você chegar lá, nós vamos ler juntos. Porque assim como o raio, o relâmpago vem do leste até o oeste, assim também será a vinda do Filho do Homem. A vinda de Cristo no arrebatamento será, ninguém sabe o dia nem a hora, ninguém sabe. Vai simplesmente acontecer aqui, sim, como ladrão, na hora quando você menos espera. Deixe-me colocar melhor para os que não estavam aqui. Quando Cristo vier para levar o seu povo santo que recebeu Jesus, nasceram de novo, como todos vocês sentados aqui, meus filhos e filhas. Quando Ele vier levar vocês para a glória, Ele virá em um dia e hora que ninguém sabe, Ele vai levar somente os que são dele para o reino de Deus. E você vê que 7 anos mais tarde Ele vem para Jerusalém. Mas é com isso que nós estamos lidando. Versículo 27 de Mateus 24, Ele diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, então não é segredo, é público. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Versículo 27, 28. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os arbustos. Significando que haverá ira, haverá cadáveres, haverá juízo. Então, no versículo 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então, ele está dando os eventos que culminam com o fim da grande tribulação. Ele está dando esses eventos, o derreter, o final da grande tribulação. Então, depois disso, ele fala no 30, ele diz, imediatamente após a tribulação daqueles dias, então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todas as nações da terra se lamentarão, e porque verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e grande glória. Aleluia! Então agora você vê uma das características aqui. Uma das características do retorno dele é que quando ele vem, será imediatamente no final da grande tribulação, certo? Então, isso aqui, o dia e a hora, vocês sabem, a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que a grande tribulação é 1260 dias, tem data e tempo determinado, então você sabe agora que 1200, no dia 1261, este evento vai acontecer, o Messias vai aparecer. E por que as pessoas lamentam? Eles lamentam porque agora é tarde demais. Alguém me ouviu? Então há uma mensagem aqui. Receba o Senhor antes que seja tarde demais. Porque agora eles veem Ele vindo com grande poder e eles dizem, uau, esse Jesus que nós ignoramos, nós abandonamos e abusamos, então Ele é o Senhor. Olha, Ele está vindo e o mundo inteiro agora parou. Ele é o Rei. E agora é tarde demais para receber a Cristo. Então eles lamentam. Aleluia. Então, outra característica, é claro que eu disse que ele vem publicamente, que é Apocalipse 1, versículo 7. Apocalipse 1, versículo 7, ele diz, veja, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão sobre ele, assim será. Amém. E eles vão lamentar, por quê? Porque eles o rejeitaram. Então, uma mensagem para a igreja agora, recebam ele antes que seja tarde demais. O tempo chegará quando será tarde demais. Essas pessoas estão lamentando agora. E aqueles que o aceitaram estão celebrando. Porque finalmente ele é o que ele disse que ele é. Aleluia! Porque aqueles outros não creram. Eles não creram naquele tempo, mas finalmente eles agora veem ele vindo com grande poder e grande glória. Ele está vindo para a terra como o único reino da terra. Nenhuma outra religião haverá na terra. Então este é um evento muito sério, certo? O dono da terra, aleluia. Então ele diz, ele vem publicamente. Podemos ver o livro de Atos 1, do versículo 9 ao 11. E ele diz, Atos, depois de dizer essas coisas, ele foi
ele foi trasladado. Esse é Jesus. Ele abençoou os seus discípulos e ele foi arrebatado nas nuvens. Depois de dizer isso, ele foi levado para cima diante dos olhos deles e uma nuvem os escondeu da vista deles. Próximo. Eles estavam olhando atentamente para o céu enquanto eles estavam indo. Então, repentinamente, 2 homens vestidos de branco apareceram ao lado deles. E eles disseram: homens galileus, que vocês estão aqui olhando atentamente para o céu? Este mesmo Jesus que foi levado de vocês e elevado aos céus, ele voltará da mesma forma que vocês o viram subir. Isso é uma profecia, Michael. É a profecia que ele deu bem aqui. E esta profecia diz que o mesmo corpo humano que é glorificado com o qual ele subiu é o mesmo corpo com o qual ele voltará. E esta profecia diz que o mesmo Messias, com o mesmo poder e poder para derrotar a morte, que ele subiu, ele voltará. Esta profecia fala da vinda do Messias na segunda vinda. Na segunda vinda do Senhor depois da tribulação. Então, outra característica a respeito de tudo isto, os cristãos, vocês que estão sentados aqui, os eleitos do Senhor, que eram santos no tempo do arrebatamento. Lembre-se, santos e são levados para o céu, vão voltar com Jesus. Então, nós já vimos a linha do tempo, o presente céu. Então, nós vamos com ele. Então, na segunda vinda ele vem, vocês vêm com ele, estão na terra com ele, entram na Nova Jerusalém com ele, e então vocês estarão com o Senhor para sempre. Aleluia! Jesus é Senhor. Então, esta é uma coisa séria que o Senhor falou aqui. A instrução é inacreditável, porque o Senhor está dizendo que é digno, vale a pena perseverar, vale muito a pena perseverar. Por quê? O contraste é inacreditável. Certo? Se você não perseverar e aceitar a marca, eu continuo dizendo para as pessoas em todos os países, eu digo para eles, se por qualquer chance você não entrar no arrebatamento, por alguma razão desconhecida, por favor, não receba a marca. Por favor, não receba a marca. Se você receber a marca, é a mesma coisa que você adorar a besta. Você já adorou a besta e você será lançado no lago de fogo. Então, o que o Senhor está trazendo aqui é muito sério, o povo abençoado, e nós estamos vendo a instrução que o Senhor está dando aqui no livro do Apocalipse 2:7. Se você abrir comigo lá, agora é isto que você tem que levar à igreja que não vai entrar na tribulação. Ele diz, todo aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aquele que é o quê? Vencedor. Então o Senhor está dizendo, permaneça firme, permaneça na justiça, permaneça em santidade, separe-se da corrupção moral desta cidade, deste mundo. Fique ao lado do Senhor somente com Ele, Ele vai te ajudar. Separe-se das pornografias, dos telefones, dos seus telefones. Lança isso fora, separe a sua vida, seja santo, seja justo. Por quê? Porque há algo maior na frente. O Rei da Glória está vindo. Então, o reino de Deus está vindo. Então, o contraste, o oposto ao reino de Deus é insuportável, porque é o lago de fogo. Então, há somente 2 destinos no final. Então, o Senhor está dizendo que Daniel 3, não vamos ler Daniel 3, do 13 ao 25, os jovens hebreus, eles perseveraram. Eles permaneceram firmes. Por quê? Eles foram colocados em um lugar, em uma posição,
onde eles tiveram que escolher ou adorar um ídolo ou permanecer. Olha agora, ou adorar um ídolo e serem salvos, não serem lançados dentro da fornalha de fogo. Eu preciso ver muito bem, ver a definição de fornalha. Talvez é 1700 graus Celsius. Isso é virtualmente insuportável, certo? Então nós vemos muito claramente aqui que eles ficaram firmes. Eles fincaram o pé e disseram, neste assunto de adorar a Jeová, nós não vamos desistir. É melhor vocês não se matar. E desta forma, eles puderam ser libertos pelo Senhor, livrados neste tempo da tribulação também. As pessoas vão precisar ficar firmes. Se por alguma razão, eu sei que é uma coisa triste para dizer, mas eu digo porque algumas vezes é a realidade que nem todos aqui vão conseguir. Quero dizer, a maioria vai entrar, eu creio, mas eu estou dizendo que algumas vezes não é 100% garantido. Então, se por alguma razão você não conseguir entrar, por favor, fique firme. Não receba a marca. Não receba a marca da besta. Não adore o diabo, porque isso vai realmente te lançar dentro do lago de fogo, certo? Porque os jovens hebreus, foi dito a eles que se eles não adorassem o ídolo, a estátua, eles seriam lançados dentro de uma fornalha de fogo. Mas eles disseram, não. Nós não vamos renunciar, nem retroceder ao nosso Deus, negar. Porque você vê que no final o Senhor aparece dentro da fornalha. E agora é para a glória. Eles estão no reino de Deus. Então é isso que o Senhor está dizendo. Daniel foi a mesma coisa. Todo esse episódio aqui é para te ensinar a perseverança. E também nós aprendemos. Lucas 19, do 38 ao 44 na tela. Nós aprendemos disso, assim como Zacarias, capítulo 11. Ele diz, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Então ele diz, alguns dos fariseus disseram para os discípulos, ele disse, mestre, repreenda os seus discípulos. E ele disse, se eles ficarem quietos, estas pedras gritarão. E ele diz, enquanto ele se aproximava de Jerusalém, ele viu a cidade e chorou sobre ela. Este é o lugar onde ele diz que ele chorou. Ele disse, se vocês apenas tão somente soubessem deste dia o que te traz a paz, mas deixa para lá, isso agora está escondido de vocês, escondido dos seus olhos. Mas dias virão, quando os seus inimigos virão e vão te cercar, de todos os lados. E ele diz, eles vão te lançar no chão, você e os seus filhos dentro dos seus muros, e eles não deixarão uma pedra sobre a outra, porque vocês não reconheceram o tempo da sua visitação. Ai, meu povo, quando o Senhor nos envia até vocês, eu sei que eu amo vocês. E eu estou falando ao vivo, eu amo a Igreja de Cristo. Eu estou falando ao vivo. Todos os que amam a Cristo, eu amo. Mas quando o Senhor me envia a vocês, por favor, recebam a graça. Eu trouxe a nuvem de Deus para vocês, porque a falha em reconhecer a tua hora da visitação é inacreditável lá. Este é o momento quando ele disse para eles em Zacarias capítulo 11 que agora eu não vou mais pastorear vocês. Ele diz, deixa para lá agora. Vocês nunca mais me verão. Significando, eu agora fechei a visão de vocês de Cristo. Vocês não me verão. Ficarão cegos. Até que vocês digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós aprendemos isso. Quão mortal é rejeitar o Messias. Nós aprendemos nesta escritura. E muitas coisas que nós aprendemos que é muito temível. Então, para terminar, nós vimos que Israel vai fugir para Petra, nos montes da Jordânia. Eu ainda estou falando das características deste dia do retorno. Que Israel vai fugir. Na verdade, ele diz, metade da cidade vai fugir. É claro que haverá uma matança. Metade da cidade fugirá. E há muitas escrituras que nós lemos. Daniel 9, 27 é sempre muito proverbial aqui, porque ele fala a respeito do contrato assinado. No meio da semana ele rejeita a aliança, ele quebra a aliança. Zacarias
7:9 é o que eu vou ler aqui. Quando ele disse no Holocausto, de a cada 3 judeu israelita foi morto no holocausto. Mas este holocausto aqui vai ser 2 de 3. Ele diz, desperta, ó espada, contra o meu pastor. Eu sei que vocês estão vindo quando esta vinda do Messias soa tão brutal e você pensa, que tipo de coisa é isso? Mas este evangelho é o evangelho do amor e da graça. Mas hoje nós vamos lidar contra os eventos do tempo do fim, que você vê nos seus noticiários, e são a contagem regressiva em direção à vinda do rei. É por isso que nós estamos falando disso, quando Deus está vindo para purificar o pecado e estabelecer a justiça e a paz na terra, o reino dele. Então não se preocupe. Isso é uma coisa boa, porque o rei está vindo para tirá-los do inimigo. E ele diz, levanta-te a espada contra o meu pastor, contra o meu companheiro, aquele que é meu amigo, declara o Senhor dos exércitos. Vira o pastor e as ovelhas se dispersarão e voltarei a minha mão para os pequeninos. Na terra toda, declara o Senhor, 2/3. É isso que eu disse. 2 de 3 serão ceifados e morrerão. Todavia, 1/3 permanecerá na terra. E isso é sério, povo abençoado. Ele diz, este terço, 1/3, eu colocarei, passarei pelo fogo, o refinarei como prata e os purificarei como ouro. É fogo puro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei e direi, é o meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então há tanto, mas nós sabemos que Israel fugirá naquele dia. E uma outra coisa é que o anticristo vai reunir um exército contra o Senhor, certo? Nós vimos isto em Apocalipse 16, certo? Nós também podemos ver em Daniel 7:7. Daniel 19:19, o que vier primeiro. Depois disso, na minha visão, eis diante de mim a primeira besta, aterrorizante, muito poderoso, tinha dentes de leão, e estava devorando as suas vítimas e pisando tudo que tinha sobrado. Ele era diferente dos outros. Isto é terrível. Este é um tempo terrível. Ele tem 10 chifres, falando da autoridade, certo? Que vai reunir. Apocalipse 19:19. Estamos prestes a resumir isso e terminar. Ele diz, então eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra o cavaleiro do cavalo branco e o seu exército. Então, o anticristo vai reunir um exército rebelde e vai tentar lutar contra o Messias. Se você me der tempo, eu posso lidar com outra guerra depois, talvez na próxima vez. Eu posso lidar com Og e Magog, que você vê, Ezequiel. Esta agora vem no outro fim, quando o fogo vai descer do céu, certo? Aleluia. Não se preocupe, nós vamos discutir sobre isso quando o tempo chegar, certo? Então nós vimos que Jerusalém será capturada. O Senhor vai destruir o anticristo e vai salvar o seu povo da Jordânia. Então, podemos tirar algumas lições disso antes de eu entrar e lidar com Apocalipse 19. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos. Então, ele diz o seguinte. A segunda vinda de Cristo. A mensagem que nós recebemos da segunda vinda de Cristo é que, finalmente, Jesus tem que vencer. Esta é a única mensagem lá. Essa é a única mensagem lá. Finalmente, Jesus tem que vencer. Não importa as circunstâncias, não importa o caos que você vê na terra hoje, você vê nos noticiários, no final, Jesus tem que vencer, o Senhor tem que vencer. Portanto, a instrução é, se você já sabe as breaking news, antes de ser anunciado na CNN e outros noticiários, que finalmente Jesus tem que vencer, então isso tem que afetar a forma como você vive aqui, como você vai se alinhar
para ter certeza que você vai se juntar ao lado vitorioso. Então, tenha certeza de que você vai ficar do lado de Jesus, nascer de novo e andar com Cristo, porque finalmente Jesus vence. E a segunda coisa que nós vimos é que as pessoas choram. Aqueles que rejeitaram a Cristo, eles choram muito amargamente, eles choram. Eles veem ele voltando e eles choram, eles lamentam, a Bíblia diz. Por quê? Porque é tarde demais. Eles poderiam tê-lo recebido, mas eles o rejeitaram e agora é tarde demais. Então, receba o Senhor enquanto ele pode ser achado, certo? Então, eu acho que podemos fazer um pequeno intervalo, voltar, e eu vou lidar com Apocalipse 19. E eu acho que estamos fazendo progresso, porque hoje, depois disso, eu vou entrar na tribulação. Que o Senhor os abençoe. O tempo é muito curto, somente em 15 minutos, e eu vou voltar. 15 minutos de intervalo, amados.